Neste início da nossa Assembleia, celebrar a Eucaristia não é apenas fazer uma inauguração oficial deste nosso encontro, mas celebrar a Eucaristia é nos recordar a nossa primeira e fundamental missão. Isto é, porque Deus nos ama, nos dá provas concretas de amor. E só há este caminho de amar, se de fato dermos provas concretas desse amor. E é aqui na Eucaristia que nós encontramos a grande lição. Uma lição que não é um conjunto de palavras bem articuladas, talvez com um poder de persuasão muito forte, mas que depois ficam apenas palavras, porque não tem essa grande prova que é o amor que se entrega. Celebrar a Eucaristia para nós não é apenas falar de um mistério que nos envolve, mas falar de uma força que nos impulsiona. Se isso não acontecer, então nós vimos o rito se desenvolver, mas não fomos alcançados por este amor, um amor que não poupou nem mesmo a própria vida. E daí que surge, se enraiza o nosso compromisso missionário, a nossa pertença à comunidade eclesial. Não somos agentes de pastoral que fazem algumas coisas, mas nós somos instrumentos de Deus através dos quais Ele vai realizando a sua obra. Mas isso só acontece se esta obra de Deus nos alcançar. Às vezes nós estamos fazendo até muitas coisas bonitas, importantes, necessárias, mas que chegam às outras pessoas, mas não nos alcançam. Enquanto que o grande desafio é que de fato aquilo que nós podemos oferecer no nosso trabalho, na nossa pastoral, na nossa missão, tenha uma convicção de um bem que também é para nós. Caso contrário, ficaremos apenas cansados, teremos apenas relatórios a apresentar e talvez uma sensação de frustração de não ter feito aquilo que gostaríamos de fazer. A missão para nós, eu poderia comparar com essa primeira leitura do livro do Apocalipse, quando João diz que comeu um livro que era doce no paladar e por isso deve ter devorado todo, mas que no estômago começou a ser amargo. Todos nós podemos até visualizar como isso acontece na nossa vida. Quantas vezes nós saboreamos a palavra de Deus, esta palavra que nos enche de esperança, de alegria, que nos dá até um elevo espiritual, mas quando essa palavra penetra profundamente na nossa vida, então ela nos faz enxergar quais são as exigências, que nem sempre são doces, são também amargas. Portanto, é muito interessante esse jeito de Deus fazer para nos convencer de que de fato assumir a sua palavra é o caminho para que possamos colaborar com Ele na construção do seu reino. E assumir essa palavra é fazer com que ela nos penetre profundamente, mesmo que sintamos
um ardor, um amargor. Porém, se a nossa experiência aqui descrita nessa leitura for de sentir o doce desta palavra, não será o amargo que nos convencerá de abandonar. Até o próprio profeta Jeremias e tantos outros profetas fazem essa experiência, isto é, dessa sedução. Isto é, Deus que penetrou profundamente no coração, na mente, a ponto de nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento serem capazes de destruir essa doçura da sua palavra. E isso só é possível se de fato nós tivermos raízes espirituais. Este é o grande desafio ao longo da história da igreja, buscarmos uma consistência para o nosso compromisso eclesial, missionário, pastoral, buscarmos estas raízes. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma denúncia. Denuncia justamente isso. Em pleno templo, um escândalo. A casa de oração, a casa de Deus, transformada num covil de ladrões. E aqui eu gostaria, para não me delongar, de destacar dois pontos que me chamam muita atenção nesta cena do Evangelho. Aquilo que Jesus denuncia, e não faz simplesmente de forma teórica, mas tomando uma posição. Essa denúncia de Jesus faz a declaração de dois roubos, e que nós precisamos ter cuidado, senão é possível que façamos também. Aqueles que transformavam a casa de Deus, a casa de oração, em covil de ladrões, praticavam dois roubos. Roubavam Deus do povo, porque deformavam a imagem de Deus. Então, um grande roubo. Imagina, deviam ser mediadores, o lugar do encontro com o verdadeiro Deus, mas a casa de comércio. Então, roubavam Deus do povo. E o segundo roubo era justamente roubar o povo de Deus. Roubar o povo de Deus no sentido de enganar as pessoas, com aquelas atitudes comerciais, mas no sentido também de tirar o povo de Deus. Então, para nós é um grande desafio na nossa missão como membros da igreja, membros dessa família que é a casa de Deus, não é simplesmente um templo de pedras. Então, como é que nós estamos realizando esta missão? E como é que nós roubamos o povo de Deus e Deus do povo? Quando nós manipulamos indevidamente, desonestamente, aquilo que nos foi confiado. Então temos aqui na nossa Assembleia uma diversidade de ministérios, de carismas, de maneiras de viver o nosso seguimento a Jesus Cristo. E de fato, quando nós assumimos aquilo que nos foi confiado, até nas pequenas coisas, que nós às vezes desconsideramos. O próprio Jesus diz: quem não é fiel nas pequenas, como será nas maiores?
Então é isso que acontece nesta cena, nós chamamos a purificação do templo. Roubando Deus do povo e o povo de Deus, porque não estamos cumprindo, realizando com generosidade, com abundância de coração, o que nos foi confiado. Por isso Jesus denuncia. Por isso Jesus não apenas levanta a voz, mas toda a sua vida foi isso. Não vamos pensar que a profecia na missão de Jesus se realizou apenas em alguns momentos. Toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua volta para o Pai, havia sempre uma grande proclamação da vontade de Deus. Então peçamos ao Senhor que nesses dias que aqui estamos em assembleia, de fato busquemos não apenas refletir sobre um tema, não apenas traçar algumas metas que nós gostaríamos de alcançar, que não apenas estejamos alegres, contentes porque estamos nos encontrando, mas que de fato esses nossos dias aqui seja como entrar com Jesus no templo, talvez para levar também umas chicotadas, mas sobretudo para aprender que as coisas de Deus são de Deus, e nós não somos donos delas, mas que Ele nos confia, para que cuidemos com amor, com zelo e dedicação.